Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal. E como eu havia prometido no nosso vídeo anterior, quais são as vantagens e as desvantagens de você ser um CLT? E as experiências que eu vou contar para você são experiências baseadas nas minhas experiências, ok? Isso não significa que vale para todos, mas vale para você refletir também. Porque acho que a maioria das pessoas vai valer essa experiência. Ontem mesmo nós estávamos com uma prima minha aqui, num almoço de domingo, por isso que não teve vídeo ontem, e ela disse o seguinte, que ela vai ganhar neném, que ela está bem barriguda, e a primeira coisa que ela quer, assim que ganhar o neném, é arrumar um emprego. Aí eu falei, ou você poderia abrir uma lojinha, fazer alguma coisinha, né? Baseado na minha experiência, tentando induzir ela para trabalhar por conta, para ganhar um pouquinho mais. Ela só respondeu assim, Deus me livre, tio, não quero responsabilidade, não quero saber se vendeu, se não vendeu, eu quero saber que no final do mês o meu dinheiro vai sair independente do que aconteceu. Aí a minha tia, mãe dela, na mesma hora respondeu assim para ela, e todo mês ficar pedindo dinheiro emprestado. Nossa, foi uma gargalhada sem fim. Foi muito bom e olha que interessante, né? E era o assunto que eu ia abordar hoje aqui no nosso canal. Eu tô vendo aqui que parece que tem muita gente olhando aqui para trás, né? É a minha casa, gente. Que casa diferente, né? Tem um vídeo aí mostrando, viu? Essa casa total, a casa mais diferente que você já viu. É só você dar uma olhada aí nos nossos vídeos que você vai descobrir essa casinha aqui. Ao contrário daquilo que muitos de vocês pensam, eu falo isso, gente, volto a repetir, porque acho que eu já falei, porque eu vejo comentários de pessoas dizendo, até pessoas próximas, olha, a vantagem de você trabalhar por conta é que você escolhe o seu horário, você vai o dia que você quiser, né? Hoje eu não vou trabalhar, né? Não, gente. Você sabe por quê? Porque dependendo do que a pessoa faz, ela faz, por exemplo, quem trabalha com venda de roupa, vou fazer esse exemplo, né? Ela faz a compra da roupa e ela tem data para pagar, talvez o cartão ou nota promissória, sei lá o que seja, lá o que for, ela tem que cumprir. Então acaba obrigando aquela pessoa a trabalhar incansavelmente. Eu já virei noites trabalhando, como eu expliquei no meu vídeo anterior aí. Tem um vídeo meu aí também, que eu falo da compra do mês, quanto que eu gasto, né, aqui na comunidade. Eu vi um comentário muito interessante nesse vídeo, onde a pessoa dizendo assim, nossa, você gastou tudo isso, imagina, né, uma pessoa que ganha somente um salário mínimo. Ela deve viver como, né? Se você está reclamando dos preços, imagina essa pessoa, então, que ganha só um salário mínimo, né? Será que ela sobrevive? Será que ela consegue comer, ganhar o seu pão de cada dia? Tá aí uma das vantagens de você não ser um CLT. Mas para isso, gente, tem que correr, ó, tem que lutar, porque não é fácil, não. Só para vocês terem um exemplo, na época, para quem não sabe aí, eu falei no vídeo, eu já fiz de tudo, já fui pamonheiro, já fui vendedor de laranjinha, já fui verdureiro, já fiz horta. Gente, tem tantas coisas que eu até deixei de falar no vídeo, que eu já vendi galinha. Olha só para você ver, a gente vai lembrando, né, porque eu tenho 50 anos e nunca fui um CLT. Então, quando você não é um CLT, você vai fazendo vários testes. Vendeu o ovo não deu certo, você pula para a galinha não deu certo, você pula para o porco e assim vai. Você vai mudando de ramo porque você tem compromisso, você tem sonho, você fala, poxa, isso não é aquilo que eu imaginava, vou correr atrás, vou fazer outra coisa, e vai correndo atrás, vai lutando, e quem sabe chega naquilo que você tanto sonhou. E nessa época, quando eu era cabeleireiro, eu lembro, gente, que era Réveillon, bem no final, bem na virada, e o salão estava lotado. Meus amigos estavam prontos, me esperando, né, me ligando, telefone, sem parar, mensagem, eu não podia porque eu estava fazendo cabelo, e do nada eu escuto, pô, os fogos da virada, e eu fazendo cabelo, porque eu não podia deixar a cliente, né, mal arrumada, e eu nem arrumado estava, só para vocês pensarem um pouquinho. Mas eu fiquei tão revoltado nesse ano, gente, mas tão revoltado, que eu esperei mais um ano.
Passou o ano inteiro eu trabalhando naquele salão. Quando foi no Réveillon, eu fiz questão de ir no salão e ficar assim. Chegava cliente e falava, eu vim fazer meu cabelo. Eu falei, hoje eu não estou trabalhando. Hoje eu não estou trabalhando. Mas por quê, Wendel? Por quê? Sabe por que eu não estou trabalhando? Porque o ano passado eu passei ouvindo fogos e fazendo cabelo. E detalhe, gente, a pessoa que eu estava fazendo cabelo não era minha cliente. Era cliente dos outros, que simplesmente falou, não estou atendendo mais. Não estou atendendo mais porque eu preciso me preparar para a festa de virada do ano. Aí a cliente olhou para mim e falou, por favor, implorando. Eu fiquei tão revoltado que eu falei, caramba, quer dizer, eu salvo aquela pessoa, né, para poder passar com o cabelinho todo arrumadinho e passo o ano inteiro vendo aquela pessoa fazendo cabelo com outra pessoa. Eu só sirvo de quebra-galho. Para mim, a vantagem de não ter sido um CLT foi o tipo de vida que eu levava. Por exemplo, moradia. Eu morava num apartamento, pagava o apartamento sozinho. Coisa que um CLT não conseguiria. Para poder morar no centro de São Paulo, como eu morei, em apartamento não era kitnet, era apartamento grande, com certeza eu teria que dividir com 2, 3 ou 4 pessoas aquele imóvel. E eu não, eu pagava sozinho. Muitas vezes eu só pagava aluguel e só comia, só dava para isso, mas a maioria dos CLTs também são assim, né? E como a minha tia disse aí, chega no final do mês, às vezes pede até emprestado. E eu não pedia emprestado. Eu simplesmente pagava. Eu tinha para poder manter aquele tipo de vida. Só que eu tinha sonhos também. E dentro desses sonhos, aquilo que eu estava fazendo naquele momento, eu não ia conseguir nunca, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito insistente. Se eu pegar uma coisa para fazer, eu continuo até, falo, não, Wendel, mas você só está vivendo, você está muito cansado, você trabalha de domingo a domingo, você não tem descanso, olha a sua vida como é. Mas a minha geladeira estava cheia, o aluguel estava pago, roupa eu tinha, meu filho tinha roupa, coisa que muitos CLTs não tinham. Então eu tinha esse medo de largar tudo isso. Só que ao mesmo tempo eu tinha sonhos e com esses sonhos fazia com que eu mudasse o tipo de trabalho que eu fazia. Uma hora eu era cabeleireiro, outra hora era vendedor, outra hora era isso, outra hora era aquilo, dentro de mim carregando os sonhos até que chegou o momento que eu fiz essa casa aqui e tem a minha história aí. Basta vocês olharem. Então a desvantagem, gente, de você não ser CLT é o quê? A previdência. Você adoecer, você pode ficar tranquilo que você vai receber o seu salário, a empresa vai te pagar, os feriados, os domingos, os horários para cumprir. Esse descanso na mente, para quem é CLT, ele vai ter. Agora, quem não é CLT, principalmente o CLT que não precaver, que não paga a previdência ou privada, ou seja lá qualquer seguro, né? Ela acaba que tem essa desvantagem, porque você às vezes não consegue juntar o dinheiro, como muitas vezes eu não consegui. E se você adoece, como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar a conta do mês? Como é que você vai cumprir com os compromissos, por exemplo, do cartão que você gastou para poder, até mesmo para o seu trabalho? Então, essa é a desvantagem. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, e é me ensinado isso, você tem que ter um controle, você tem que ter... Aí até esqueci a palavra certa, gente, me deu branco agora, mas acho que vocês vão saber aí. Você precisa ter isso, coisa que eu não tinha. Eu vivia o hoje, e quem não é CLT, ele precisa poupar, ele precisa ter uma reserva. Sobrou um dinheirinho, guarde, não gaste não. Ah, ganhei, vou fazer isso, não. Guarde o dinheirinho, porque no momento você vai precisar dele. Eu não pensava nisso, eu acabava gastando, ajudando. Gente, isso aqui é uma coisa que eu tenho, que não consigo. É eu ter o que comer e o meu vizinho ou alguém que eu conheço, um que eu considero, às vezes até quem eu não considero. Saber que a pessoa está passando necessidade e eu tendo um monte de coisa e eu não dividir. Eu ter um dinheiro no banco que não seja de conta, porque eu nunca fiz isso, viu, gente? Ai, olha, me empresta tanto, olha, eu tenho, mas meu aluguel vai vencer tal dia, você tem que me devolver até o dia do meu aluguel. Não, nunca aconteceu isso. Mas de eu ter reservado e emprestar nomes que eu podia cumprir,
Cartão de crédito, por exemplo. Eu já cheguei a emprestar cartão de crédito para a pessoa e a pessoa não pagar. Só que eu tinha condições de pagar e não ia me fazer falta. Então é nessas coisas que a gente tem que precaver. Porque a vida, gente, ela não perdoa. A gente vai ficar velho, a gente vai ficar doente. Ninguém nessa terra está livre de nada. E às vezes a gente não pensa nisso. Acaba vivendo hoje como se não houvesse amanhã. E aí, quem é que vai ser o pior? Quem que vai ser atingido nessa situação toda? Você, como eu fui várias vezes. Parece que eu não aprendi ainda. Várias vezes. Porque você não vai ter quem te socorra. Coisa que quem é CLT tem essa garantia. Como, por exemplo, eu tenho uma seguidora numa outra rede, em que ela começou a trabalhar e ela teve um acidente de trabalho, acho que já vai fazer quase um ano que ela não volta a trabalhar, mas todo mês o salário cai na sua conta. E isso jamais iria acontecer para você que não precaver, que não é CLT e que não precaver, que não paga nenhuma previdência, que não tem nenhuma reserva, que não vai juntando. Então existe essa vantagem e também existe essa desvantagens. Mas depende, vai de cada qual, né? De cada um. É só você ter, como que eu digo, sabedoria em lidar com isso, para poder conseguir realmente não ser um CLT e viver uma vida mais tranquila. Eu espero que esse vídeo de hoje ajude muitos de vocês. Por isso que eu peço, até compartilha, né? Para tirar dúvidas de algumas pessoas, porque é como eu sempre digo, aquele que vive na pele, ele é mais fácil de falar, né? Porque eu conto muitas vantagens, por exemplo, como eu disse para vocês, né? A minha compra do mês, o que eu gastava todo mês, pagar o aluguel no centro, mas já aconteceu várias vezes de eu não ter também. Por quê? Porque aquele mês não foi bacana, porque eu não consegui dar o meu melhor naquele mês, ou porque eu adoeci, vários imprevistos aconteceram naquele mês, e o pior, que o cara aqui tinha muitas vezes para poupar e não poupou. Então, para você que quer decidir não ser um CLT, primeiro passo, gente, tenha cabeça, tenha juízo. Tenha juízo, porque o sol ele nasceu para todos, a sombra também nasceu para todos, a chuva, a tempestade, a gripe, a doença, é para todos nós, ninguém está livre. Às vezes a gente como humano, né, a gente está tão feliz vivendo aquele momento e a gente acha que aquele momento não vai acabar nunca, mas acaba, porque você vai envelhecendo, né? A gente não pensa quando é jovem, eu vou ficar velho, o que eu vou fazer quando eu vou ficar velho? Então aplique o seu dinheiro, se você ganhar um pouco mais, guarde, poupe, aplique se você puder aplicar, pague a previdência, porque você não está livre de nada disso. Para quando a tempestade vir, você ter o seu barquinho, mesmo que ele fique balançando, você não passar por tanto perrengue como muitos não CLTs passam, tá bom? E eu já vi também muitos CLTs também passando por vários perrengues, vários. Já vi muitos CLTs que não conseguem, mesmo doente, a tal da previdência, correndo atrás, e eles não, você volta a trabalhar e a empresa volta para casa e a pessoa sem dinheiro, as dívidas acumulando porque a pessoa depende daquilo. Então, vale a pena você pensar se eu vou para esse caminho ou vou pelo outro caminho. Né? A vida nossa é feita de escolha e depende de cada um de nós. Tudo tem as consequências. E você está preparado para as consequências? Então, caso você queira ser um CLT, seja um CLT. Mas isso não significa que você não deve se precaver também. Né? Como eu disse aí, já vi muitas pessoas procurando os seus direitos e não tendo. E para quem não é CLT, é um pouquinho pior. É um pouquinho pior, porque quem não é CLT ganha mais. Não adianta falar. Quem trabalha, quem madruga, quem não tem medo do final de semana, quem não tem medo do feriado, que não tá nem aí para nada, para horário, para nada, tá ali para poder vencer, vence, porque eu tenho uma tia minha que ela não tá aqui, ela tá lá, ela foi para lá por causa de eu estar gravando o vídeo, ela nunca também foi CLT. Sabe o que ela fazia? Ela vendia as coisas. Ela trabalhava 3 vezes por semana na casa de uma família e vendia
torta, fazia uma torta. Ela saía do trabalho dessa pessoa mais ou menos umas 2 horas da tarde, corria para casa, fazia uma torta rapidinho, ou tinha feito um dia anterior, esquentava ali, e saía vendendo na Praça da República, que inclusive é aqui, é esse painel nosso aqui. Ela saía vendendo na Praça da República, no centro de São Paulo, para poder conseguir manter a casa sozinha, né? Que ela tinha os filhos, e teve uma vida muito bacana. Ela conseguia manter tudo isso. Então, você que decide o que você escolhe. Não pode ter medo. Medo do trabalho. Agora, se você é uma pessoa já medrosa, já, né, que gosta de ter uma certa segurança, o certo mesmo é você ser o CLT, como a minha prima disse ontem. Que Deus me livre, eu não quero saber de... Meu Deus! Mas você pode não ser um CLT, crescer muito na vida e se tornar um milionário, como muitos se tornaram. Não esqueça disso não. E trabalhando para os outros, né? CLT, dificilmente você se tornará um milionário. Dificilmente você se tornará o patrão. Você vai ser sempre o empregado. Em qualquer um dos casos, é juízo. Só juízo. E se precaver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Obrigado, gente. Deus abençoe mais uma vez.